Vamos ler este daqui agora, então, que é Meu Exu me livrou de um estupro. Ele é medião. Medião Longuete. Boa noite, Ana e assombrados. Ana, primeiramente quero agradecer por ter lido o meu relato. Eu fiquei muito emocionada quando vi que você o contou aqui no canal. E como havia dito no primeiro relato, tenho vários outros relatos para compartilhar com você e com os assombrados. Neste aqui eu vou relatar o livramento que o meu Exu, Senhor Capa Preta... Ana, eu faço questão... Ah, tá. Ainda bem, né? Eu faço questão que você diga o nome da entidade no relato, pois é uma espécie de testemunho e agradecimento por esta e por outras vezes em que essa entidade me ajudou. Tá, se houver nomes, já estarão trocados. Pois bem, vou começar explicando a minha iniciação na Umbanda. Aos 17 anos, ainda estudando no terceiro colegial, uma amiga da época começou a frequentar um terreiro de Umbanda e convidou a mim e mais uma amiga para conhecer. De início eu fiquei com medo e disse, Deus me livre de ir nessas coisas de macumba. Mas bem lá no fundo, com uma curiosidade imensa. Eu tinha muito medo disso na adolescência, pois a minha mãe, que já é falecida, também era médium, mas não frequentava nenhum terreiro e nunca se iniciou na religião. Só ia no terreiro quando lhe convinha. Enfim. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, morávamos em um bairro em que na rua de baixo tinha um terreiro. Os toques ocorriam de sábado à tarde. Ana, quando a minha mãe ouvia o toque dos atabaques de lá de casa, ela começava a se debater, entrava em transe, mas parecia que ela estava tendo um ataque epilético. Eu ficava com muito medo e isso sempre acontecia. Até que a minha mãe começou a ir para o bar que o meu pai tinha quando estava perto do horário das sessões do terreiro, para evitar aqueles transes. Por esse motivo, eu tinha medo dessa religião. Que ironia! Pois quando foi num sábado, eu e minha amiga Carol fomos ao terreiro que a outra amiga Juliana estava frequentando. Estava com as mãos geladas, uma dor de barriga de ansiedade. No local, muito simples, arrumado e limpo, começaram os rituais. Defumação, orações, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e o temido som dos atabaques. Meu coração batendo forte e descompensado. Já era um sinal do meu dom, mas eu não sabia. Ao som dos atabaques, cantigas da religião, até que começou a incorporação. Era uma gira de Exu, todos com roupas vermelhas e pretas, os homens de calça e camisa e as mulheres com saias de renda, outras de cetim, mas todas vermelha e preta, ou tudo preto. Gargalhavam, fumavam cigarros, charutos, bebiam. Ana, eu ficava pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso é coisa de Satanás. Ana, desde criança sempre frequentei igreja. Já fui de uma igreja, vou falar aqui, já fui ali, mas em um terreiro era a primeira vez. E na minha então inocência, aquilo era errado. Quando chegou a minha vez de passar em consulta, eu estava tremendo. Passei com um Exu que não me lembro o nome. E a primeira coisa que ele me disse, depois que me deu um passe e um tempo de silêncio, foi: Você é médium, sabia? E eu, aterrorizada, mas não menos atrevida, retruquei: Eu não sou nada disso que você falou. E veio a sonora gargalhada do Exu na sequência. Em seguida, ele chamou 2 mulheres e pediu para que elas ficassem ao meu redor com as mãos próximas de mim e pediu para cantar para Yansan. Mas não era para eu incorporar, e sim uma delas. Isso na Umbanda se chama transporte. De repente, uma delas incorporou Yansan. Aquilo me deixou mais assustada e confusa. Foi tudo muito rápido, mas parecia uma eternidade. Enfim. Ana, estou te contando tudo isso para contextualizar com o assunto do relato.
Depois disso, frequentei a assistência durante um tempo, comecei a sentir as vibrações das entidades, tive um papo-cabeça com uma das entidades da Ialorixá, dizendo que não acreditava em incorporações, com o seguinte argumento: seguindo a lei da física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Nesse dia, eu tive a prova que precisava que a incorporação existe sim, e incorporei pela primeira vez uma entidade chamada boiadeiro. Depois de um tempo já frequentando o terreiro como médium da casa, eu não sabia o nome do meu Exu. Ele simplesmente não dizia, não riscava seu ponto. Enfim, era um mistério. Até que um dia, depois de ter saído do terreiro, fui à casa de uma amiga que morava bem próximo de lá. Fiquei um pouco na casa dela e quando deu meia-noite eu fui embora para casa. Eu morava uns 20 minutos mais ou menos da casa dela. Eu estava sozinha na rua e nunca senti medo de andar tarde na rua. Nessa noite, no caminho de casa, ao virar uma esquina e seguindo uma outra rua, eu avistei 2 homens vindo na minha direção pela mesma calçada. Ao se aproximarem de mim, eles começaram a dizer coisas obscenas. E naquela hora eu fiquei com muito medo e comecei a falar baixinho. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, por favor. Eles passaram por mim, quase que esbarrando em mim. Apressei os passos e quando olhei para trás, eu vi um ser negro na esquina. Ana, só de lembrar da cena o meu coração dispara, pois lá estava ele, enorme, negro, com uma capa negra e com um chapéu que parecia do Zorro, só que com a aba mais larga que lhe cobria o rosto. E só consegui ver os olhos bem vermelhos, como se fosse um farol de carro. Nesse momento, eu não via mais os homens. Parecia que haviam sido sugados pela terra. Mas o ser negro continuava parado na esquina, imóvel. Comecei a correr desesperadamente até que, quando já estava na rua de cima de casa, caí de joelhos no meio da encruzilhada, bem no meio da rua. Não tinha uma viva alma na rua naquele momento. Minha calça rasgou, eu machuquei o joelho. Me levantei rapidamente e continuei correndo até a minha casa. Quando cheguei totalmente sem fôlego e assustada. Na mesma noite eu tive um sonho com essa entidade. Na verdade, eu creio que foi uma projeção astral, pois ele se mostrou para mim na esquina da minha casa e falava para mim para eu me abrir. E falava para mim sem abrir a boca e sem mostrar o seu rosto. Na verdade, a comunicação toda foi feita telepaticamente e ele me disse: "Você pediu ajuda e eu ajudei. Não era isso que queria?" E eu perguntei: "Aqueles homens te viram também?" "Sim, me viram. Eles iam te pegar e abusar de você naquele terreno baldio." Existia um terreno baldio na rua do ocorrido. Hoje está ocupado por um condomínio de prédios. Eles só não fizeram isso porque me viram e saíram correndo. Quando perguntei o seu nome, se ele era o meu Exu, ele apenas respondeu que na hora certa eu iria saber. Acordei depois disso, muito intrigada, e em uma determinada situação depois do ocorrido, procurei a Ialorixá e contei o que aconteceu. E indaguei que poderia ser aquele Exu. Naquele momento, ela cogitou a hipótese de ser o Senhor Capa Preta, pelas características, mas só teríamos certeza no momento em que eu incorporasse e ele mesmo dissesse, mas só se fosse permitido. Na hora que ela falou isso, eu pensei que seria impossível ser ele, já que se trata de uma entidade muito antiga, muito respeitada dentro da religião. Jamais ele me escolheria. E Ana, sim, realmente é ele o meu Exu. Eu fiquei muito feliz e honrada por ter sido escolhida por ele. E tenho muitas outras situações envolvendo essa entidade, mas vou me ater por aqui, pois o relato já ficou imenso e peço desculpas, mas realmente isso que aconteceu não poderia deixar de ser contado. Naquela noite, o Senhor Capa Preta me livrou de ser estuprada.
e mostrou quanta força ele tem. Eu sou muito grata por tantas coisas boas que ele fez e faz por mim. Apesar de ser uma entidade extremamente séria, de poucas palavras, ranzinza e bravo. Laroyer, Senhor Capa Preta. Essa é uma forma de saudá-lo. Ana, muito obrigada mais uma vez por ler o meu relato. Continuo viciada no canal e desejo que o trabalho de vocês cresça cada dia mais. Um beijo e que Deus sempre lhe abençoe. Um beijo para você, muito obrigada. E, pois é, temos proteção, né? De um jeito ou de outro. De uns relatam anjos, outros relatam anjos em forma de cães, né? Outros entidades aí e vários. O negócio é a gente sempre fazer o bem, para sempre ter o bem do nosso lado.